Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do verso 1 ao verso 19. Depois, no mesmo capítulo, vamos ler do verso 51 ao verso 58. Primeira aos Coríntios, capítulo 15. A palavra de Deus diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E no versículo 51, prossegue o texto dizendo: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Pai, o Senhor falou ao nosso coração através da leitura da Tua palavra, Pai. A palavra que sai da Tua boca é aquela que verdadeiramente nos alimenta. E nós precisamos deste alimento espiritual para vivermos nesse mundo de acordo com a Tua vontade. Por isso estamos aqui esta noite para ouvir Tua voz, Senhor. Não viemos aqui ouvir doutrinas humanas, filosofias, historinhas contadas, Pai. O que queremos é ouvir a Tua boa palavra,
que ela fale ao nosso coração, que ela traga toda a verdade que precisamos para esclarecimento, para que nossos olhos sejam abertos esta noite pelo poder da Tua palavra. E para isso eu coloco a minha vida em Tuas mãos, pedindo a Tua unção, a Tua graça, Teu poder sobre a minha vida, para que eu seja um instrumento do Senhor na ministração da Tua palavra. E neste poder, barreiras sejam quebradas, para que o Teu povo possa ouvir a Tua voz esta noite. É o que eu te peço, junto com os irmãos, orando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, o texto nos fala da ressurreição do Senhor. É o assunto principal desse capítulo da carta de Paulo aos Coríntios. E ele diz, como comentamos hoje pela manhã, que a ressurreição é a razão da nossa fé. Ele chega a dizer que, se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação, é vão aquilo que cremos, não há sentido naquilo que acreditamos. Paulo sabia da importância desta doutrina, deste conhecimento, que o povo de Deus soubesse, conhecesse, acreditasse, vivesse na expectativa da ressurreição, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E é esta doutrina que Paulo está exibindo à igreja. Mas no meio do seu discurso ele diz algumas coisas muito importantes que nós precisamos aprender, entender e vivenciar dia a dia na nossa vida cristã. Primeira coisa que me chama a atenção do que Paulo falou aqui, em tudo aquilo que lemos, é que não basta apenas crer em Jesus. Veja, ele é muito enfático quando ele fala dessa forma, porque crer em Jesus é algo muito genérico. Se nós perguntarmos à maioria das pessoas se elas acreditam em Jesus, muitas respondem, sim, acredito em Jesus. Jesus é um personagem histórico, Jesus já comprovado até cientificamente, existiu. Mas será que basta a cada um acreditar nesse Jesus histórico que a gente pode até comprovar historicamente? Não, a palavra de Deus diz que não. O versículo 1 que nós lemos diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Veja, mesmo a igreja ainda perseverando no evangelho que ele anunciou, na boa nova que ele pregou àquela igreja, ele ainda sente a necessidade de lembrar tudo aquilo que ele vai falar a partir de agora. Tudo que Paulo diz aqui, ele já tinha dito à igreja pessoalmente, ele já tinha ensinado a cada um, mas a palavra de Deus está sempre nos lembrando, porque parece que nós temos a facilidade de esquecer coisas importantes. Por isso Deus nos lembra, por isso Deus repete muitas vezes coisas que nós precisamos guardar no nosso coração. E Paulo está aqui dizendo, ele começa o capítulo 15 dizendo: eu venho lembrar-vos o evangelho que eu anunciei e que vocês têm até perseverado nele. Mas ainda assim sinto a necessidade de lembrar mais uma vez, para que isso fique bem guardado no coração. E no versículo 2, ele diz: por ele também sois salvos. Por ele quem? Pelo evangelho que ele anunciou. E aí ele diz: se retiverdes a palavra, como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui está o que eu disse a você. Paulo está dizendo que há a possibilidade de alguém crer, mas crer em vão. Porque não creu de acordo com o evangelho, de acordo com o evangelho que foi pregado, foi anunciado. Ela creu num Jesus genérico, histórico, talvez até impessoal, distante, mas não o Jesus do evangelho. E ele diz: é possível que alguém creia e esta fé seja em vão, não produza nenhum fruto, não produza nada de bom. Então, o evangelho se traduz em salvação, como diz Paulo, se ele for retido com integridade e com pureza, sem contaminação. O evangelho puro e simples de Jesus Cristo. A boa nova que ele veio divulgar à humanidade.
Ele morrendo pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho. É nisso que eu preciso crer para ser salvo. Se eu crer em Jesus de qualquer outra maneira, isto não trará salvação. Será, como diz Paulo, crer, mas crer em vão. E assim, talvez muitos até hoje estejam crendo, mas crendo em vão. Nada se aproveita daquilo que creem. E Paulo é bem explícito ao falar dessa maneira, ao comentar que o Evangelho precisa ser recebido e retido tal como ele tem pregado. Não admite acréscimos, não admite mistura. O Evangelho é puro e é simples. E Paulo fala a verdade. Ele simplesmente transmite o que recebeu, porque sua preocupação não é agradar ninguém. Sua preocupação não é arregimentar seguidores, não é aumentar o seu fã-clube. Então, Paulo é bem explícito naquilo que ele está pregando. E no versículo 3, ele diz: antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Ele diz: o evangelho que eu estou pregando é o evangelho que eu recebi. E ele diz a respeito dele que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, não segundo a minha mente, não segundo uma invenção do meu coração, não segundo uma doutrina que eu inventei, mas segundo as Escrituras. E o versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo diz: o evangelho que eu anuncio a vocês é o evangelho que eu recebi também do Senhor. E ele está baseado na palavra de Deus. A palavra é a base, as Escrituras são a base. Então, não há nada fora das Escrituras. Não há nada inventado pelo coração do homem, pela mente imaginativa do homem. Paulo prega o que recebeu. Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o resumo do Evangelho de Paulo. Evangelho traduzido por boa nova, boa notícia. Qual a boa notícia? Você não paga pelos seus pecados. Qual a boa notícia? Cristo pagou por eles. Qual a boa notícia? Você não precisa fazer nenhum sacrifício para pagar os seus erros. A boa notícia: Cristo fez o sacrifício para pagar o seu erro. E de acordo com as Escrituras, ressuscitou e mostrou o seu poder e a sua glória. Foi sepultado e ressuscitado. O resumo do Evangelho de Paulo está nesses 2 versículos. O que eu recebi do Senhor, eu passei para vocês. E se vocês crerem e retiverem a palavra tal como foi pregada, sem inventarem nada, sem aumentarem nada, entendendo da forma como diz as Escrituras, certamente serão salvos. Não crerão em vão, mas se não fizerem isso, podem crer num Jesus que não vai levar vocês à salvação. Assim, Paulo inicia aqui o seu discurso. E uma vez que a sua palavra é provada pelas Escrituras Sagradas, como ele mesmo diz, ele começa a enumerar fatos conhecidos de todos, para comprovar aquilo que ele está também ensinando. Ele continua o seu discurso falando no versículo 4, que ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E a partir daí, começa a falar evidências e provas materiais da ressurreição de Cristo. Ele diz: apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Paulo está aqui trazendo comprovações da verdade de que Cristo ressuscitou. Primeiro ele diz no verso 4, foi sepultado, ou seja, ele realmente morreu. Não é uma brincadeira, não é um faz de conta, não é uma mágica, ele morreu. E ao morrer foi sepultado. Mas após a sepultura, ele diz, ele ressuscitou. E a prova de que ele ressuscitou é que ele foi visto.
ele foi visualizado por várias pessoas, segundo Paulo diz. Primeiro, por Cefas. Depois ele diz aqui no verso 6, por mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas testemunharam a ressurreição de Jesus. Ouviram depois de sepultado e ouviram vivo. E na época em que Paulo escreveu esta carta, mais ou menos 25 anos depois destes acontecimentos, ele diz, alguns destes 500 ainda estão vivos, outros já morreram, mas alguns ainda estão vivos para testemunhar da sua visão, testemunhar que viram, presenciaram Jesus vivo entre eles. Ainda vivem estes, ainda hoje, 25 anos depois. Paulo, então, está falando da evidência física, histórica, comprovada da ressurreição do Senhor. E este poder foi o poder que impulsionou o Evangelho. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tudo morreria com ele, irmãos. Todos os bons discursos, todos os milagres que ele fez, tudo aquilo que aconteceu, tendia a morrer. Porque seus próprios discípulos, como os vimos aqui hoje pela manhã, não criam na sua ressurreição. Seus próprios discípulos não acreditaram nem quando Maria Madalena chegou para contar para eles, eu vi o Senhor. E eles disseram, não acreditamos. Continuaram ali sem acreditar. Então a tendência disto seria que o Evangelho simplesmente morresse juntamente com Cristo. Mas porque ele ressuscitou, porque sua ressurreição foi testemunhada, e foi pregada, e foi anunciada, isto se tornou um marco histórico. E o cristianismo todo ele é baseado nisto. O poder da ressurreição é o poder que propaga o Evangelho, que estimula o testemunho de todo cristão. E o Evangelho chegou até nós por causa disso. O mundo já teve muitos profetas, o mundo já teve muitos evidentes profetas e pessoas de vulto no meio da humanidade, que pregaram bonitos discursos, que inventaram belas filosofias, mas nenhuma delas ressuscitou. Nenhuma delas há narrativa com tantas testemunhas e tantos detalhes da sua ressurreição. Mas sim, de Jesus, este é o fato. E foi este fato que impulsionou a pregação do Evangelho. Estas 500 testemunhas que viram pessoalmente Jesus depois de ressuscitado, cheias desse poder, anunciaram e propagaram o Evangelho até que ele chegasse até nós. E o próprio apóstolo Paulo, mesmo não sendo discípulo de Jesus, também tem o privilégio de vê-lo, como ele diz no verso 8, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Muitos anos depois, a experiência de Paulo, em que ele vê Jesus à sua frente. E ali, a partir daquele momento, ele deixa de ser um perseguidor da igreja para se tornar um cristão. Uma evidência tremenda da ressurreição de Cristo e do poder dessa ressurreição, a própria experiência do apóstolo Paulo. Mas tudo isso, queridos, contribuiu para que o Evangelho fosse propagado. Mas propagado dentro e debaixo do poder de Deus, não do poder humano. A partir do versículo 9, nós lemos assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Paulo está dizendo como foi propagado o Evangelho, pela pregação dos apóstolos aos judeus, pela pregação de Paulo aos gentios, que alcançou muito mais gente do que os outros, mas não importa, como ele disse. O que importa é que foi a graça de Deus que fez tudo isso. Não está Paulo de forma alguma se orgulhando daquilo que fez, mas o Evangelho foi pregado debaixo do poder de Deus, debaixo da graça de Deus, e chegou a todos aqueles que creem a boa notícia da salvação, como aconteceu conosco, e hoje estamos aqui por causa disso.
E a palavra pregada foi gerando conversões. Como ele diz no verso 11, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. E assim o evangelho vai se propagando. Pregação e fé. Pregação e gente acreditando na pregação. Por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação. Que pregação? A pregação de Cristo, ressuscitado. A pregação de Cristo morrendo pelos nossos pecados, gerando fé, gerando salvação, gerando o evangelho se reproduzindo em cada um de nós. Tudo isso por causa da ressurreição de Cristo. E a ressurreição, queridos, é tão importante que ela não pode ser de modo nenhum negada. E isto é um problema que a igreja já enfrentava naquele momento. Por isso o apóstolo Paulo diz no verso 12, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Veja, dentro da própria igreja, havia um grupo que afirmava que ressurreição de mortos é impossível. Como se aquilo fosse uma história, como se aquilo fosse, sei lá, uma boa história passada de um para o outro, apenas uma tradição. Alguns que não criam na ressurreição estavam dentro da igreja, embora não fossem a igreja verdadeiramente. São esses, talvez, que Paulo tenha dito, creram, mas creram em vão, porque não creram no evangelho da forma que o receberam. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Mas estes não criam na ressurreição, duvidavam dela, talvez por suas origens. Paulo está escrevendo aos Coríntios, uma igreja composta em sua maioria por gregos, e gregos vinham de uma história, de um passado, de uma filosofia, de muito enraizamento em teorias e filosofias e religiões, que faziam uma mistura de muitas coisas e, de certa forma, criam os gregos na imortalidade da alma. Criam que a alma era imortal e pensavam também, o pensamento grego daquela época é que o corpo onde vivemos, aonde habita esta suposta alma, é a fonte de pecado, é a fonte de tudo que é ruim, é a fonte de doença. Até aí alguns podem até concordar, não é? O corpo não vai aproveitar para nada, por isso que o corpo vai voltar a ser pó, como a Bíblia diz. Mas, para o pensamento grego, ressurreição era algo meio complicado, porque a alma é eterna, mas o corpo é cheio de problema. É no corpo que residem todos esses problemas, e a morte era encarada como uma libertação, a libertação do corpo. Ressurreição é voltar ao corpo. Para o grego, então, era um retrocesso, voltar a um corpo que, na verdade, tem todo esse tipo de problema, como eles acreditavam, um corpo de fraqueza. Então, a ressurreição era como uma volta à escravidão. Por isso, alguns, mesmo dentro da igreja, não conseguiam acreditar na ressurreição. Porque quando a Bíblia fala de ressurreição, não fala apenas da ressurreição de Cristo, mas fala da ressurreição de todos aqueles que creem em Cristo. A esperança para nós, irmãos. Jesus, ele afirmou isso. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E ele pergunta, você crê nisso? Jesus termina o versículo perguntando, você crê nisso? Essa é a questão. Alguns ali não criam nisso. Alguns não criam porque imaginavam que seria um retrocesso, ressuscitar, habitar de novo num corpo que teoricamente poderia ter fraquezas. Mas Paulo insiste em combater essa heresia, dizendo que sem a ressurreição não há cristianismo. Versículo 15, ele diz, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo diz, se essa teoria grega é verdade, então a minha pregação é mentira, e eu estou mentindo, a minha pregação é uma farsa, é a afirmação contundente que Paulo faz nesse momento. E no verso 17 ele diz assim,
E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E o pior, a conclusão de Paulo nesse versículo: ainda permaneceis nos vossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, não há solução para o maior problema da sua vida, que é o seu pecado. Se ele não ressuscitou, o seu pecado permanece em você e você permanece no seu pecado. Então Paulo é enfático em combater essa doutrina errada, essa heresia, e ele diz que é vã a pregação, é vã a fé, tudo aquilo que aprendemos é vão se a ressurreição não for crida, não for tida como verdade para nós em relação a Jesus e para nós em relação ao que nos espera no nosso futuro. É a esperança da nossa fé, queridos. Veja a importância da ressurreição do Senhor, segundo o que diz a própria Bíblia Sagrada. E no versículo 18 e 19 ele diz: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele diz: olha, se ele não ressuscitou, seus pecados permanecem em você. E o pior, aqueles que já morreram confiando em Cristo, estão perdidos. Não há esperança para eles, eles pereceram, como ele diz no verso 18. E aí no verso 19 ele conclui, trazendo uma grande lição para todos nós. Se a nossa esperança, como ele diz aqui, em Cristo, se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja como tem gente buscando a felicidade e se tornando, por isso, o mais infeliz de todos os homens. Pessoas querendo em Cristo uma esperança apenas para esta vida. Um evangelho que atende às suas necessidades apenas nesta vida, fazendo com que a esperança destes seja para o aqui e para o agora. Paulo diz: estes são os mais infelizes de todos, porque buscam uma felicidade que nunca encontrarão. A razão da nossa real felicidade é a esperança que temos em Cristo para outra vida e não para essa. Se a nossa esperança se limita apenas a esta, somos infelizes, segundo nos diz a palavra de Deus. Veja, querido, a importância da doutrina da ressurreição. Porque, como disse aqui de manhã, a ressurreição de Cristo é a nossa vitória, irmãos. É a certeza de que a morte não terá domínio sobre nós. Por quê? Porque servimos ao Senhor que venceu a morte. A morte não conteve Cristo. Então, ao acreditar em Cristo, eu posso ter a certeza que a morte para mim não é o fim. Porque do modo como ele reinou sobre a morte, eu posso confiar nele em relação à minha própria morte. É a esperança do cristianismo, queridos, que se foi provada por Deus na ressurreição. Na ressurreição, Deus está mostrando para todos nós que Cristo tem poder sobre a morte, que Ele tem autoridade sobre a morte, que Ele pode entrar e sair dela a hora que quiser, e que aquele que crê em Cristo também tem e recebe o mesmo poder e autoridade da parte de Deus. Então posso descansar que a morte não é um fim para a minha vida. E aí, queridos, volto ao texto que lemos no final, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51. Está escrito: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Do que Paulo está falando? Paulo está falando agora da volta de Jesus. E ele está dizendo que quando Jesus voltar, irmãos, a nossa vitória será visível a todos. Quando Jesus voltar, ele está dizendo que nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos. Num abrir e fechar de olhos, no momento
ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Que mortos são esses? Os que morreram crendo, confiando em Jesus Cristo. Tantos que antes de nós já morreram, como Paulo, como todos os apóstolos e todos os cristãos que viveram antes de nós. Viveram na esperança, na expectativa do poder da ressurreição. E diz a Bíblia que quando Cristo voltar, isto finalmente se realizará. Aqueles que já estiverem mortos nesse dia, ressuscitarão primeiro para o encontro com o Senhor, como diz Paulo aos Tessalonicenses, irmãos. Então veja o que está dizendo a Bíblia Sagrada. Ressuscitarão os crentes que estiverem vivos naquele momento, serão transformados. Os mortos ressuscitam. E os vivos são transformados. Respondendo ao questionamento do grego, como voltar a um corpo? Você não volta ao seu mesmo corpo. Porque os que morreram em Cristo, há quantos anos morreram? Pelo menos há 2000 anos tem gente que morreu em Cristo, concorda comigo? Desses corpos, nem osso sobrou, irmãos. E os que morreram esquartejados, espalhados, devorados, ruídos, de todas as maneiras possíveis, queimados, todos receberão um corpo que a Bíblia diz glorificado, transformado. Um novo corpo, ressuscitarão num novo corpo. E nós, os que ficarmos vivos, como diz Paulo, seremos também transformados. Um novo corpo nos será dado. Não este cheio de limitações físicas, doenças, não este, mas um corpo também glorificado, transformado, e esta é a nossa vitória. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, não mais experimentando corrupção. E nós seremos transformados. Também experimentaremos não ter mais corrupção no nosso corpo, por causa desta transformação. E aí ele diz no versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O que Paulo está dizendo aqui é que nesse momento se cumprirá a promessa maravilhosa de Deus para todos nós, irmãos. Não há mais poder da morte sobre nós. Quem morreu é ressuscitado com um novo corpo. Quem está vivo recebe um corpo imortal, transformado. Foi tragada a morte pela vitória. O que Paulo chama de vitória é esse encontro final com o Senhor, irmãos. Para todos, os que morreram em Cristo e aqueles que ainda vivos estão crendo em Cristo. Todos participam desta vitória sobre a morte. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? É o que Paulo está aqui dizendo. Onde está a morte, a tua vitória? Porque em Cristo fomos feitos vencedores, mais do que vencedores. Pela ressurreição de Cristo, podemos ter a certeza da nossa ressurreição, daqueles que morreram em Cristo, daqueles que estiverem vivos quando Cristo voltar. Teremos a certeza da nossa vitória completa por causa do poder da ressurreição. Já podemos crer nisto hoje, irmãos. Mas será que existem pessoas na igreja que não acreditam nisso? Então, como diz Paulo, creram em vão. De nada adiantou crerem naquilo que foi dito, porque não creram, como diz as Escrituras, porque não creram baseados na palavra de Deus. Talvez creram baseados nas histórias humanas, creram baseados em invenções de igrejas, mas não creram na palavra de Deus, como dizem as Escrituras Sagradas.
A força do pecado, a Bíblia diz, finalmente terminará no dia da nossa ressurreição para o encontro com o Senhor. O versículo 56 diz: o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Tudo isso se desfará nesse dia. O pecado é o que dá autoridade. O aguilhão do pecado é a morte. O que quer dizer isso? É o pecado que dá autoridade à morte. O homem morre por causa do pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Mas a Bíblia diz sobre Jesus, quando João Batista o viu primeira vez, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí a solução para o pecado que traz a morte: Jesus. Render-me a Jesus, confiar em Jesus para ser livre da morte, ser livre do poder do pecado. Mas você diz: mas continuamos a morrer. Sim, mas ressuscitaremos como Cristo também morreu e ressuscitou, irmãos. Cristo também morreu, mas a diferença, ele ressuscitou. Crente também morre, mas a diferença, ressuscita, irmãos. Essa é a diferença, porque o aguilhão da morte é retirado. Não há mais nada que dê validade à morte, porque isto é eliminado por Jesus. Veja, a lei excita o pecado, porque diante da lei, todos nós somos pecadores, é o que diz o versículo que lemos. Mas diante de Cristo, Cristo nos guarda, Cristo cumpre a lei por nós, Cristo nos qualifica, nos justifica. Por isso podemos ter a certeza da vitória, que será a nossa ressurreição em Cristo, queridos. Leia comigo Romanos 7, versículo 8 até o versículo 11. Romanos capítulo 7, do 8 ao 11, o apóstolo Paulo diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Olha só o que Paulo está dizendo. A lei me condena, porque diante dela sou pecador, pela incapacidade de cumpri-la. Sem lei seria inocente, mas com a lei sou culpado, diz Paulo aqui. Mas, quando olhamos para o texto, e ele diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas em Cristo, tudo isso é anulado. Então há ressurreição para nós, a vida eterna para nós, por causa de Cristo, por causa do poder da ressurreição. Também iremos ressuscitar. E no versículo 57, voltando ao texto em 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz: graças a Deus que nos dá o quê, irmãos? A vitória, por meio de quem? Por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É a constatação final de Paulo. Graças a Deus que nos dá a vitória, por intermédio de Cristo. Nenhum de nós vence sem Cristo. Não há vitória sem Cristo. Você pode vencer a sua vida inteira, mas sem Cristo, seu último momento será uma grande derrota. Ao passo que muitos de nós podemos ter até derrotas em nossas vidas, mas o nosso último momento será a vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, o teu aguilhão? O nosso último momento, queridos, é um momento de vitória. E graças a quem? Graças a Cristo, por intermédio dele. Graças a Deus, como diz Paulo, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele termina no versículo 58 dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nós muitas vezes separamos esse versículo do seu contexto e lemos esse versículo que nos estimula a uma série de coisas boas na obra de Deus, na igreja, na vida de cada um de nós. Mas esse versículo ganha poder ainda maior
quando entendemos dentro do contexto que está aqui explicado para nós. O que Paulo está dizendo aqui é que essa firmeza na fé, essa certeza do futuro que me espera, é isso que eu preciso como incentivo para o meu trabalho hoje, para a minha vida cristã hoje. O que é preciso para você ser um bom cristão? Deus te dar alguma coisa? Deus resolver um problema seu? Está fazendo aposta com Deus, tá? Se Deus fizer isso por mim, eu vou fazer isso para Deus. Para com isso e vai se converter agora, tá bom? Para de uma vez por todas com isso. Porque Deus já fez tudo por você. Tragada foi a morte pela vitória. Tem mais nada para exigir de Deus. Paulo está dizendo agora, seja firme. Portanto, é a palavra de Paulo. Por causa de tudo que foi dito, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. O que falta para você ser firme? O que falta para você ser um cristão firme, inabalável, que não se abala com pancada, que não se abala com nada? O que falta para isso? Falta alguma coisa? Não. Deus já fez tudo, Ele ressuscitou por você. Te garante a vitória contra a morte. Então, por causa disso, dessa certeza, viva agora como um crente firme, como uma pessoa inabalável. Seja este o estímulo para o seu trabalho, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Mas a razão de Paulo dizer isso é tudo aquilo que ele disse antes. A morte foi tragada pela vitória. A vitória é sua, a vitória é minha. Então você já é vitorioso. Então começa a viver como vitorioso. Começa a se portar como vitorioso. Começa a se portar como um crente verdadeiro, firme. Irmãos, isso está ficando cada vez mais difícil. Queridos, firme, uma pessoa inabalável, está ficando cada vez mais difícil. Infelizmente, hoje a gente vê, dentro da igreja, inclusive, pessoas que não têm a menor firmeza, não têm a menor convicção de nada, vão para quem dá mais. São verdadeiros objetos de leilão. Quem dá mais leva essa pessoa. Não é assim, queridos? Porque não há firmeza. Qualquer coisa abala muita gente dentro da igreja. Eu não consigo entender isso, irmãos. Será que é o evangelho que não foi pregado para essas pessoas? Será que é o evangelho que não lhes foi apresentado como Paulo apresentou? Será que é um evangelho da fantasia, da prosperidade, sei lá de quê, que está sendo apresentado para essa gente? É por isso que tem tanta gente fraca dentro da igreja, irmãos. Porque não creem no evangelho do poder de Deus. Paulo dizia, a minha pregação não consiste em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O evangelho do poder de Deus é simples. Cristo morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia foi ressuscitado, como dizem as Escrituras. Acabou. Por isso eu estou firme, por isso eu sou inabalável e eu sou abundante na obra do Senhor. Irmãos, há pessoas que por qualquer coisa param de fazer a obra de Deus. Qualquer dificuldadezinha é um empecilho enorme. Eu dá vontade de rir se não desse vontade de chorar. Sabia? E tem gente, queridos, que para fazer alguma coisa no mundo, nada é difícil. Para ir numa praia, para ir passear numa montanha, para ir dar um passeio de iate, nada é difícil. Para fazer uma coisa na igreja é uma dificuldade. Ai, meu Deus do céu. Eu estou exagerando, irmãos? É uma dificuldade. É uma dificuldade de ser abundante, de ser firme, de ser inabalável. Para uma coisa para Deus... Quando é para você mesmo, quando é para o mundo, não tem dor de cabeça, não tem dor de dente, não tem dor de barriga, não tem nada. Está sempre bom, está sempre serelepe. Agora, para fazer uma coisa para Deus, é unha que encrava, é dente que dói, é um monte de coisa. Eu digo, morre, desgraçado, morre. Some da frente, que era a melhor coisa que acontecia, não é, irmão? Tudo é difícil, tudo dói. Ai, não, estou cansado, estou assim, estou assado. Cadê o poder da ressurreição? A minha esperança não está apenas nesse mundo, irmãos. Se estiver, somos os mais infelizes de todos os homens.
Nossa esperança é a ressurreição, é o poder que ressuscitou Cristo, que me ressuscita todo dia. Porque a Bíblia diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Você já experimentou uma ressurreição, sabia disso? Todo crente já ressuscitou uma vez. E ainda há outra ressurreição esperando por você. Você já ressuscitou uma vez, tem mais uma. Quer coisa melhor que isso, irmão? Jesus ressuscitou uma vez, você vai ressuscitar duas. Você estava morto, Ele te ressuscitou. E agora, quando você morrer, Ele vai te ressuscitar de novo. Quer coisa melhor que isso? Quer estímulo maior que esse para trabalhar, para ser firme, para ser um cristão decente, para ser alguém que Deus possa contar? Não tem mais nada para fazer. Para de fazer troca com Deus, para de fazer condição, para de ser criança mimada. Vira gente, pelo amor de Deus. Porque Deus está dizendo para nós, sede firmes, inabaláveis e abundantes, sabendo que no Senhor nenhum do nosso trabalho é em vão. Quando trabalhamos no Senhor e fazemos para o Senhor, tudo aquilo que fazemos tem valor e é creditado por Deus, queridos. Então não é em vão que fazemos, mas Paulo diz no mesmo texto, no mesmo capítulo, podemos crer em vão. Quando trabalhamos para o Senhor não é em vão, mas quando apenas cremos, podemos crer em vão, como já foi dito e explicado para você na leitura desse texto. Então é algo para nos fazer pensar. No trabalho e na certeza, eu creio, nós veremos com alegria a vitória do Senhor, que é a nossa vitória. Eu termino lendo contigo o texto em Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo número 25, versículo 8 ao versículo 9. O texto que Paulo lembrou ao pregar esta palavra, segundo as Escrituras. Paulo pregava de acordo com as Escrituras. Paulo não inventava história para as pessoas, pregava de acordo com a Bíblia. Isaías 25, versículo 8 e 9, para terminarmos, diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A palavra é para você, crente. Esse é o Deus que você esperava. Hoje muita gente não crê, duvida, debocha, ridiculariza você. Mas a Bíblia diz, daquele dia se verá, todos verão aquilo em que você crê e será feito diante de todos. Tragará a morte para sempre, enxugará os olhos, toda lágrima, tirará toda vergonha do povo. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem esperávamos, está aqui, a verdade, Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A volta de Jesus será um dia de muita alegria para todos aqueles que creem em Cristo, para todos aqueles que esperam nele, mas será um dia de muita conturbação para o resto do mundo. Que você esteja na turma da alegria. Amém, meu amado? Em nome de Jesus. Valorize a ressurreição, por ela que você foi resgatado, e é ela que te dá esperança de salvação futura. Vamos louvar ao Senhor. Glória pra sempre.
Vamos falar com Deus. Você crê nisso? Você crê no que você cantou aqui? O versículo, a estrofe final diz aí: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Como diz o texto de Isaías que a gente leu no final, então se verá. Aí está o nosso Deus, aí está o Senhor, o Salvador, a quem nós esperávamos para a salvação. Mas alguns não creram nele, e alguns não desfrutarão desta salvação. Mas mesmo assim, serão obrigados a, neste momento, confessar que Jesus é o Senhor. Aquele que morreu, ressuscitou para nos salvar. Será visto e reconhecido, e forçosamente alguns terão que confessar. Mas é bom confessar de bom coração. É bom confessar espontaneamente, não obrigado, né, irmãos? Pensa nisso e busca o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar junto com o teu povo essa noite, clamando ao Senhor por esse entendimento. Dá-nos entendimento da tua palavra, Pai. Dá-nos entendimento da verdade. Tua palavra é a verdade. Revela-nos, Senhor, a tua verdade, para que todo engano saia dos corações, Pai, e só a tua verdade possa reinar, para que não tenhamos crido em vão, mas sim de acordo com a verdade da tua palavra, possamos crer e confiar e esperar no Senhor, não apenas nesse mundo, porque não queremos ser os mais infelizes, Pai, mas sim esperarmos em Ti para a vida eterna, para aquilo que o Senhor fará, o Senhor prometeu e realizará. O Senhor já nos ressuscitou, já nos tirou da morte para a vida, e agora aguardamos a nova ressurreição, onde receberemos um corpo glorificado e transformado, para habitarmos para sempre com o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que foi feito por nós. Obrigado a Deus pela ressurreição de Jesus e por tudo que ela significa para nós. Fala aos corações, Senhor. Produz mudança de vida, que essa expectativa, que essa esperança, que esta realidade venha nos firmar, Pai. Venha nos tornar cristãos inabaláveis, abundantes na obra de Deus, sabendo que no Senhor o trabalho de nenhum de nós é em vão. Que seja essa a motivação para o meu irmão, para a minha irmã. Abençoa teu povo, Pai, em nome de Jesus. Muda as motivações, muda, Senhor, os corações, os pensamentos, Pai, pela tua boa palavra, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Agora receba a ceia do Senhor. Todos os cristãos estão convidados a participar conosco. Receba a ceia do Senhor e celebre a Deus essa noite. Vamos louvar. Glória pra sempre. Glória ao Senhor. Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e uniu a brilhar.
celebramos a ceia do Senhor, o fazemos em memória de Cristo. Como Ele mesmo nos disse, deveria ser feito. O Senhor queria ser lembrado. E isto sempre nos faz refletir, irmãos. Por que temos que ser lembrados de algo que já sabemos tão bem? É como Paulo no início do capítulo 15, que nós lemos aqui. Quero lembrar mais uma vez algo que nós já sabemos. Jesus disse, quero ser lembrado, porque muitas vezes o esquecemos. Muitas vezes esquecemos os benefícios que recebemos. Muitas vezes esquecemos desse poder da sua ressurreição, que nos transformou e que um dia ainda nos transformará. É hora de lembrar, para que nunca isto saia do nosso coração, para que nunca nós deixemos de pensar naquilo que foi feito, para que a nossa motivação esteja sempre em alta, irmãos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Paulo está dizendo isso para nós, lembrando de Cristo, lembrando do poder, lembrando da ressurreição, lembrando de tudo que foi feito. Para isso a ceia do Senhor. Não é para nosso benefício, não é para nos dar sorte, não é para trazer nada especial para nós, mas é para o Senhor. Fazemos a ceia para o Senhor, assim como cultuamos na igreja para o Senhor, para que Ele seja glorificado, honrado com a nossa presença, com o nosso culto, com os nossos louvores, com a palavra que foi ministrada, que ela seja para a honra, para a glória de Deus. Assim também a ceia do Senhor. Como diz a Bíblia Sagrada, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai, estamos aqui para comer e beber, mas não juízo, Senhor. Estamos aqui para discernir o que vamos fazer, para discernir o corpo, para saber qual a nossa parte no corpo de Cristo. Somos igreja, somos corpo, então podemos participar. Então estamos em comunhão com o Senhor. Pai querido, nos ajuda a discernir essas verdades. O Senhor nos chama a esse discernimento, para que possamos fazer o que diz a Tua palavra, anunciar a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Anunciar o que foi feito por nós, os milagres que o Senhor realizou em nossas vidas, através da Tua morte, da Tua ressurreição, até que o Senhor venha e restaure todas as coisas, e que tragada seja a morte pela vitória. Até que isso se cumpra, celebramos a ceia do Senhor para anunciar essas coisas. Obrigado pelo pão que partimos, pelo que ele representa, por tudo que foi feito em nosso favor. Te dizemos obrigado, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Está o cálice da nova aliança, que representa o sangue de Cristo vertido na cruz para a remissão dos nossos pecados. Por este sangue derramado, nosso pecado foi perdoado, nossa dívida foi quitada. E aqui estamos nós, Senhor, para lembrar disso, para te agradecer por isso, mas também para te pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, Pai, do dia a dia, os pecados que mesmo depois de salvos ainda cometemos.
Perdoa-nos, Deus. Lava-nos a cada dia com teu sangue precioso. Limpa-nos completamente, Senhor, a cada dia. Que seja um dia de arrependimento, de volta à tua presença, de conserto para cada um de nós. Esse é o processo de santificação. Que assim vivamos nós na tua presença dia a dia, Senhor. Lava-nos com teu sangue, Senhor. E ajuda-nos a viver em aliança. Como este cálice representa uma aliança. Temos essa aliança contigo e temos essa aliança com o nosso irmão, com a igreja. Ajuda-nos a entender isso e assim viver. Oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Participe do cálice do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Glória a Deus. Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor. Todo gênero se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Obrigado, Jesus. Recebe o nosso culto, Senhor. Recebe a nossa gratidão, a nossa adoração nesse lugar. Toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus.